Olá pessoal, estamos com mais um vídeo no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa segunda aula de alemão, a nossa segunda aula de Deutsch, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre o artigo definido, tá? Que em alemão é bestimmter Artikel, bestimmter Artikel. O que seria esse artigo definido? É igual ao português, quando a gente está definindo alguma coisa, tá? Por exemplo, o artigo indefinido vamos dar um exemplo, o indefinido. Um professor é quando a gente tem vários professores e dentro desses professores, algum deles é o que eu estou querendo me referir. E o artigo definido é aquele já conhecido, é aquele que a gente já conhece, é o professor ou a professora, é aquela que se já tem o conhecimento de quem é, ok? Então, o artigo definido, assim como no alemão, assim como no português, é separado em singular, no plural, masculino, feminino e neutro, tá? O neutro é uma novidade para nós que somos falantes nativos da língua portuguesa, porque a gente não tem esse tipo de gênero, tá? A gente só tem masculino e feminino. No alemão a gente também tem o neutro, mas isso não é um problema, ok? E também é separado em caso, tá? Os casos declinativos, tá? De declinações. O nominativo, o acusativo, o dativo e por último o genitivo, ou seja, são 4 casos de declinações. Só que isso eu vou explicar nas próximas aulas mais detalhadamente, porque é uma parte da língua alemã que a gente não tem correspondência exata no português, então eu preciso explicar isso de uma forma mais detalhada e mais precisa, ok? Mas nós vamos falar do artigo definido no caso nominativo, ok? Nominativo é aquele caso normal, simples, que é aquela palavra que eu chamo geralmente de raiz, é a palavra origem, é através dela que a gente consegue ir declinando os outros, ok? No nominativo são as palavras que a gente encontra no dicionário. Então esses artigos que eu vou mostrar que está no nominativo são exatamente esses artigos de origem, ok? São esses artigos que a gente usa geralmente como sujeito e etc, ok? Bom, no masculino singular nós temos der, no feminino a gente tem die, e no neutro a gente tem das, ok? E no plural, todos os gêneros, tanto masculino, feminino quanto neutro, é de, ok? Os 3 são de, ok? Então, no plural, você não precisa se preocupar, porque é sempre de. Já no masculino, singular, feminino e neutro, a gente tem essas diferenças, der, die e das, ok? Como que eu vou saber quando uma palavra é masculino, feminino e neutro? A gente vai ver isso num próximo vídeo que vai falar sobre gênero, tá? Do substantivo, ok? Vamos ver então hoje o uso desses artigos, ok? A gente usa geralmente para algumas regiões e para alguns países, tá? Por exemplo, die Türkei, né, que é Turquia. Por exemplo, die Schweiz, né, die Schweiz. Der Balkan, der Irak. No caso eu coloquei em vermelho aqui, porque der Irak, a gente pode falar só Irak em vez de der, ok? E Spanien eu coloquei sem artigo. Por quê? Porque é um dos exemplos que não vai colocar artigo. Ok? É um dos países que a gente não coloca artigo. Então, aqui nós temos algumas regiões, né? Der Balkan, que é uma região do sudeste da Europa, que engloba ali a Albânia, a Bósnia e Herzegovina, a Bulgária, a Grécia, entre outros, né? E aqui no resto é países. E Spanien, que é um dos países que a gente não usa o artigo, ok? Para todas as regiões que são antecedidas por um adjetivo. Por exemplo, das halbe Europa, das ganze Scotland, das alte Berlin.
Então, isso aqui eu coloquei de vermelho exatamente porque eu posso falar simplesmente assim, sem o das e sem este e, que é de declinação, tá? Do adjetivo, que a gente vai ver mais pra frente, né? Em declinações do adjetivo. Então, esse aqui esse halb e ganz é um dos adjetivos que a gente pode tanto colocar o artigo, tá? Que nem aqui das, quanto a gente pode não usar o artigo. Só que se eu não usar o artigo, eu tenho que falar halb Europa, halb Europa, ok? E aqui ganz Scotland, tá? Se eu usar o das, aí eu vou ter que falar das ganze Scotland, ok? Então aqui metade da Europa, né? Toda a Escócia. E aqui das alte Berlin, né? A velha Berlim, ok? Que daí no caso é essa questão de ser antecedida por um adjetivo. Que eu tenho um adjetivo, então eu tenho que usar o artigo, ok? Bom, com nomes abstratos, por exemplo, die Freiheit, que é a liberdade, né? Die Gesundheit, que é a saúde, ok? Com atividades, por exemplo, die Botanik, que é a botânica, que estuda plantas. Die Leichtathletik, né? Die Leichtathletik, que é atletismo, ok? Agora, aqui nesse caso aqui, chemie é química, né? No caso, se a química eu estou falando de coisa científica, eu até posso usar o artigo. Mas quando é que nem essa aqui, Turnen é ginástica, educação física. Então, quando essas duas palavras aqui, elas são usadas como disciplinas de escolas, né? Aí a gente não coloca o artigo, ok? Que nem chemie é a disciplina de química. Então, a gente não coloca o artigo. Mas caso for alguma coisa científica, né? A gente pode usar o artigo sim. Com estações do ano, tá? Meses, refeições e períodos do dia, que são as partes do dia. Por exemplo, der Juli, né? Que é meses, julho, né? Der Juli. Der Sommer, que é uma estação do ano, né? Que é verão. Der Tag, que é um período do dia, que é o dia. E das Abendessen, que é uma refeição, que é o jantar, ok? Bom, aqui tem um exemplo de quando a gente não vai usar esses artigos com, por exemplo, um período do dia e uma estação do mês aqui, do ano, quer dizer. Por exemplo, existe schon Tag, já é dia. Existe schon Tag. A gente não coloca, nesse caso, quando a gente usa exist ou es wird, a gente não usa essa questão do artigo, ok? Aqui antes do Tag. Por exemplo, aqui, es wird bald Sommer. Né? Por exemplo, em breve será verão. Es wird bald Sommer. Quando é es wird, que a gente usa também, a gente não coloca aqui der, ok? Em geral, nós usamos o artigo, né? Se usa para indicar uma pessoa ou coisa específica, tá? Por exemplo, das Mädchen, die Frau, das Buch, der Mann. Que nem aqui, das Mädchen é menina, die Frau é mulher, das Buch, livro, e der Mann, o homem, ok? Aí aqui na frente está o plural delas. Vocês podem perceber aqui, ó, que o plural não tem uma regra, né? Ó, die Frau ficou die Frauen. Das Mädchen ficou die Mädchen. Das Buch ficou die Bücher. E der Mann ficou die Männer. Então não tem uma regra assim exata de como se fazer o plural. O plural a gente vai ter que realmente gravar conforme vai aprendendo as palavras, tá? Mas a gente já sabe que o artigo definido plural é sempre die, independente do gênero da palavra, ok? Então, das Mädchen, die Mädchen, die Frau, die Frauen, das Buch, die Bücher, der Mann, die Männer, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Deus abençoe vocês. Bons estudos.
Tchau, tchau.